Quando Resident Evil Requiem foi anunciado, eu não me empolguei muito a princípio. E com Resident Evil sendo minha franquia favorita dos videojogos, isso acabou me pegando bastante. Eu não sei dizer exatamente o motivo de ele não ter me prendido. Acho que no começo tudo me parecia tão sem sal, tão genérico, mas conforme os trechos de gameplay iam saindo, junto de mais informações e imagens, isso foi aos poucos mudando, até eventualmente eu achar tudo muito foda. O nono jogo da franquia promete marcar o fim de uma era, encerrar arcos passados e acabar com as pontas soltas envolvendo Raccoon City e a Umbrella. O jogo conta com Grace Ashcroft como protagonista, uma personagem inédita até então na saga e filha de Alyssa Ashcroft, dos jogos Outbreaks, e eu não sei pronunciar esse sobrenome, vá se lascar. Segundo os produtores, Grace é descrita como a personagem mais medrosa da saga. E nos trechos de gameplay que saíram, isso já fica bem nítido. Ela demonstra bastante o medo que sente, reage bem mais ao ambiente do que qualquer outro personagem da saga. Sua gameplay é mais contida, inspirada em Resident Evil 2 Remake, com ambientes fechados, pouca munição e uma possível perseguidora filha de uma puta. Claro, e os puzzles? Não pode faltar os puzzles. Ela também é uma agente treinada do FBI, então ela sabe muito bem como manejar armas. Embora, claro, não seja a princípio alguém tão destemida como a Jill, nem tão confiante como a Claire. Aqui, o medo da Grace faz parte constante da gameplay, coisa que supostamente devia ter acontecido com o Ethan Winters, né, em Resident Evil 7, já que o vagabundo é só um civil normal que convenientemente sabe usar e manejar praticamente qualquer tipo de arma. Mas isso a gente ignora, né? Um policial morre violentamente na frente do cabra e a singela reação dele é essa. Louco, pai, farmando aura mais ego. Esse é um grande diferencial da personagem, algo praticamente inédito nos jogos principais da saga, algo que torna ela muito mais identificável, muito mais humana. No jogo, Grace tenta desvendar os mistérios do seu passado, ligados ao assassinato da sua mãe. A partir daí, o jogo nos conduz por uma narrativa intensa que promete ser uma das mais emocionantes da saga, envolvendo Raccoon City e as conspirações que levaram à explosão que devastou a cidade. Ah, e por falar em emocionante, vamos falar do elefante na sala. You there, Leon? Yeah. É, isso mesmo, Leon S. Kennedy está de volta. E para alegria de todos, como um dos protagonistas do jogo. E eu só decidi fazer esse vídeo aqui agora porque já temos cartas suficientes na mesa para discutir e teorizar o que Resident Evil Requiem precisa ser. Na minha opinião, claro. Quando o Leon apareceu de forma fodástica, eu me empolguei. Você se empolgou? Todo mundo se empolgou. Não adianta negar. A procura desse homem foi imensa. Mas depois que os ânimos passaram, e controla essa mão do dislike aí, eu não posso deixar de sentir medo. Enquanto a gameplay da Grace lembra mais o Resident Evil 2, a do Leon parece mais próxima de Resident Evil 4. O que pra mim seria perfeito. Mas o problema é que me deu leves, mas bem leves mesmo, flashes de Resident Evil 6. Eu amo Resident Evil 7. Pra mim é facilmente um dos melhores da saga. Mas quando eles foram fazer a continuação com Resident Evil 8, eles passaram um pouco do ponto em alguns momentos. O remake do 3 já perdeu a mão completamente, aqui os caras só largaram foda-se. Já o 4 remake foi perfeito, além de ser, claro, a dose perfeita de survival horror com ação. Até os fãs mais ásperos, que tinham certo desdém com o Resident Evil 4 clássico, mudaram de opinião com esse remake, e não é à toa. Mas claro, eles também perderam um pouco da mão no final. Resident Evil geralmente quase sempre
perde a mão no final. Mas voltando ao Leon, esse trecho de gameplay que disponibilizaram no teaser é bem curtinho. Curto demais para uma análise definitiva de como ele vai estar no jogo. Mas ainda assim, ele lembrou um pouco a sua versão no sexto jogo. E considerando que os produtores disseram que alternar entre o Leon e a Grace seria como pular num banho frio depois da sauna, isso talvez seja algo inevitável. Até porque, né, os caras não podem simplesmente fingir que o Resident Evil 6 nunca existiu. Olha sim, foda-se. Eu vejo muita gente por aí dizer que não, é impossível fazer um jogo de Resident Evil assustador com o Leon. E eu discordo disso. A própria Capcom já fez muito bem um jogo de terror assustador com o Leon com Resident Evil 2. E tudo bem, você pode dizer, é um Leon mais jovem, inexperiente, ingênuo, custoso. Mas ainda assim, é possível criar um jogo assustador com ele. Tem inclusive um vídeo recente do Dimenor11 falando sobre o Leon no jogo, onde tem esse trecho específico que eu acho muito conivente. E faço das palavras dele as minhas. Ah, mas no R2 Remake o Leon ainda era inexperiente. Sim, por isso que eu tô trazendo o R4 aqui. Porque o R4 Remake, pra mim, ele é um balanço assim, ó, maravilhoso. Vocês vão assistir eu jogando o R4 Remake aqui no canal e todas minhas primeiras impressões, e cara, aquele jogo não tem defeito, bicho. O único defeito que eu coloquei no jogo quando saiu a DLC, resolveu, que era porque tiraram o 3, e depois o 3 veio na DLC, maravilhoso, ficou perfeito. A história é redondinha, passa atenção enquanto você joga, mesmo tendo o sistema de parry. Eles fizeram uma cabana, por exemplo, com luz deste tamanho, tensão pra caramba, ainda mais jogando controle com sua mira ruim, que foi como eu joguei. Então piorou muito mais. Depois eu joguei no profissional ali, jogando com mouse, teclado e tal, e daí, delicinha também. É sim possível criar jogos tensos e aterrorizantes independente do tipo de personagem que você controla. Porque o terror é construído com um bom level design, mapa, trilha sonora, ambientação e mecânicas. Claro, o Leon é o personagem mais experiente, mas isso não impede que você consiga aplicar esses conceitos a ele. A própria Jill Valentine já passou por tudo que passou em Resident Evil 1 e 3, explosão, ação, Nemesis, Deus e o mundo, e ainda assim, em Revelations 1, ela tá lá e o jogo é assustador. Ah, e fora que, vai dizer que você nunca jogou um jogo normal, mas teve aquele trecho, aquele momentinho repentino de terror, que te deu um cagaço. Vai falar que nunca teve. E isso acontece porque o terror é construído, moldado pela forma como o jogo consegue manipular a sua percepção. Resident Evil Requiem será o primeiro jogo da saga a permitir alternar entre a primeira e terceira pessoa. Jogando em terceira pessoa, tem um momento em que a Grace tá fugindo de um inimigo e nesse segmento ela se assusta e acaba caindo. Até onde vimos, isso não acontece jogando em primeira pessoa, onde ela é naturalmente mais lenta. Um possível ajuste de balanceamento. Os desenvolvedores já prometeram animações extras para quem joga em terceira pessoa, mas se esse é o caso ou não, eu deixo a seu critério definir. Esse jogo conta com algo que é o que mais me dá esperança para ele, que é, sem sombra de dúvidas, o diretor. Eu confio em Koshi Nakanishi com todas as minhas forças, mesmo sem saber pronunciar o nome dele direito. Pra você que não sabe, ele é o mesmo diretor de Resident Evil 7 e Revelations 1. Ele também foi um dos responsáveis por segurar a escala de ação de R6 por 7. Ou seja, ele quem impediu que o Resident Evil 7 fosse um jogo com personagens clássicos matando zumbis no espaço. E ele sendo quem é, deixa uma das declarações dos desenvolvedores ainda mais interessantes. Abre aspas, desta vez a batalha levará o Leon ao seu limite como nunca antes visto. Em algumas imagens, o Leon parece ter um machucado ou infecção no pescoço. E se formos teorizar o que significaria esse ao limite como nunca antes, dá para imaginar que esse machucado vá aos poucos reequilibrar a balança do jogo. Esse Leon no auge da sua força vai lentamente se tornando mais vulnerável, mais fraco, e levando em consideração tudo que esse jogo almeja fazer e se propõe, ele vai se tornar mais vulnerável tanto fisicamente
quanto psicologicamente. Todos os traumas acumulados por ele ao longo de todos os jogos, spin-offs e filmes devem ser abordados e mais desenvolvidos. E é muito bom que a gente tem um possível exemplo de como isso tudo pode ser tratado. Mesmo Resident Evil 6 sendo um lixo, escória indefensável, abismo da podridão humana e de todo o mal que ela é capaz de gerar, ele ainda conseguiu fazer uma coisa boa. Pois mesmo em todo o mal, ainda há pitadas de luz. E essa luz se chama Chris Redfield. Na campanha do Leon, até hoje ninguém entendeu o que caralhos eles queriam fazer. Tentaram tornar a campanha mais assustadora, mais voltado ao público dos jogos clássicos. Mas fica difícil fazer isso quando você consegue literalmente zerar a campanha inteira só na base da porrada. É cheia de munição pra dar e distribuir, cenários extremamente espaçosos, cenas de ação dignas de um jogo de Uncharted. Fora essa trilha sonora. Para fins de demonstração, vou colocar a trilha de Resident Evil 6 nesse trecho de Resident Evil 7 e você me diz depois o que acha. Agora, na campanha do Chris, eles tacaram foda-se. Assumiram-se 100% com a ação e por isso que hoje em dia ela é considerada a campanha mais funcional das três. Porque ela tá em sintonia com toda a putaria que esse jogo se propõe a ser. A história do Chris nesse jogo é relativamente boa. Uma trama que aborda mais o psicológico de um capitão após perder toda a sua equipe violentamente. Ele se torna alguém cuja motivação é só terminar a próxima garrafa. Alguém com estresse pós-traumático. E o que eu quero dizer com todos esses rodeios é que a Capcom sabe fazer uma boa trama quando ela quer fazer, mesmo num jogo ruim como o R6. E outra prova disso é o Dante de Devil May Cry 5. O Dante, naquele ponto da história, era o personagem mais poderoso possível, o lendário caçador de demônios. Ele tinha chegado a um patamar de poder tão alto, mas tão alto que simplesmente a Capcom não sabia como trabalhar com ele, como desenvolvê-lo, como fazer uma ameaça à altura dele. E por isso ele passou muitos anos engavetado até que chegou o momento de fazer Devil May Cry 5. E lá eles mostraram que dá sim pra trabalhar com ele. Olha só, o Dante no fim desse jogo ficou ainda mais forte do que já era. E depois o Nero chegou lá e foda-se, ficou ainda mais forte. Então no fim de tudo a escala só subiu. Mas enfim, todo o arco do Dante nesse jogo foi muito bem feito, muito bem trabalhado e desenvolvido. Os seus traumas de infância abordados, sua relação com Virgil, o seu senso de moral e justiça é tudo muito bem enxuto. E é por isso que eu confio que eles vão fazer um bom arco pro Leon, um arco de conclusão e encerramento que esse personagem tanto merece. Jogando com a Grace, você será perseguido por essa coisa. Ela é cega, ou pelo menos parece ser cega, vagabunda. Com ela por aí você vai precisar se rastejar por corredores apertados e escuros, do jeitinho que a gente gosta, calcular cada passo, cada tiro, porque ela pode te ouvir, mas não se preocupa não, vai ter lugar seguro também, onde ela não vai conseguir te pegar, eu acho. Ela é sensível à luz, ela queima na luz, tipo você quando sai do seu quarto. O problema é que não dá pra saber o quanto essas luzes vão durar. Em alguns trechos de gameplay, dá pra ver que algumas delas apagam. Quando um dos desenvolvedores foi questionado sobre esses lugares seguros, ele respondeu que nem ele mesmo sabe quantos são. Então meu amigo, cuidado, porque se nesse caba sabe, se essa porra dessa luz se acabar, você tá fudido. A Grace vai ter uma jornada de amadurecimento, algo clássico na franquia. Em todo santo jogo você começa vulnerável, com medo, ferrado, e aos poucos vai superando
tudo isso? Aquele inimigo que parecia ameaçador já não assusta tanto quando você tem uma escopeta nas suas mãos. E dessa vez, isso vai ser ainda mais interessante, tendo o Leon como contraste. Eu sempre critiquei como a Capcom tratava o Leon nos jogos com uma personalidade bipolar, uma hora piadista, outra hora puta do governo, alcoólatra, sério, e teve até uma vez que eles fizeram o Leon se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Sério, absurdo isso. Mas dos remakes pra cá, sua construção vem sendo feita de forma muito consistente. Leon começou em Resident Evil 2 como um policial novato, esperando o seu primeiro dia de trabalho, mas nada o preparou para aquele dia, aquele fatídico dia. O dia em que ele falhou em salvar o Marvin, Ben, Kendo e sua filha, e não conseguiu impedir a destruição de Raccoon City com possíveis milhares de outros sobreviventes lá. Ele viu violência, viu criaturas além da compreensão, mortos vagando por aí, sangue e morte. Tudo em uma única noite. A missão de um policial é proteger a sua população e o Leon fracassou. Fracasso esse que o segue pelo resto da vida. Em Resident Evil 4 ele já tá mais maduro, agora um agente especial do governo, ao qual foi praticamente forçado a se tornar. Muito tempo se passou desde aquela noite, mas a dor, a culpa ainda o assombra. Ele ainda carrega a faca do Marvin como uma lembrança constante de todo aquele horror. Em Resident Evil 2 ele era um policial sério, ingênuo, um homem de boa índole que tenta ao máximo salvar os outros, que pensa que de algum jeito vai conseguir pegar os responsáveis pela infecção da cidade e consertar tudo. E o jogo consegue transmitir isso muito bem. Eu tô só passando por aqui, agora fique calmo e abaixe a arma. Você tá mentindo pra mim. Agora dá meia volta e pode voltar de onde veio. Você tem que ajudar a sua filha. Não vem me dizer como cuidar da minha filha. Larga a arma. Não! Espera! É melhor sair da frente. Ela tem que morrer antes da transformação. Tem que morrer? Ela é a minha filha. Ada. Abaixa a arma. Emma! Querida, eu te falei pra não sair. Papai. Oi, amor, o papai tá aqui. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Essas criaturas que estão por aí fizeram isso. Você é policial. Tem a obrigação de saber como essa merda aconteceu, não é? Ela era um anjo na minha vida. A mamãe tá dormindo, querida. Tá bem? Eu vou te colocar na cama agora. Tá legal? Emma? Vamos embora. Deixem a gente em paz. Olha, uma coisa é esconder a verdade de mim. Mas por que dele? Eu quero saber o que aconteceu aqui. E impedir quem tá por trás disso. Ajudar pessoas como ele. Foi por isso que eu escolhi ser policial. Minha missão é acabar com toda a operação da Corporação Umbrella. Podemos não sobreviver. O que for preciso para salvar a cidade. Conta comigo. Em R4, o mundo já se tornou um lugar mais perigoso, mais armas biológicas pelo mundo, como se tudo que ele fez desde aquele dia em diante para acabar com a Umbrella não tivesse adiantado de nada. Ver tudo isso faz ele se questionar se ainda
é aquele mesmo policial? E nós sabemos a resposta. Ele não mudou, só acha que mudou. E é por isso que ele luta tanto para salvar a Ashley no jogo, mesmo contra todas as probabilidades, mesmo com ela quase no último estágio da infecção, com ele próprio infectado e com poucas chances de cura, mesmo vendo tanta morte pelo caminho, mesmo tendo que matar pessoas que admirava. Mesmo com tudo isso, ele não desiste, porque dessa vez tem que ser diferente. E foi. Mas no fim, nada adiantou. Porque no fim das contas, mesmo com o fim de Los Iluminados, uma amostra do vírus Las Plagas ainda foi coletada pelo Wesker, que usou ele para criar o vírus Ouroboros, que é o de R5. E todo aquele ciclo começou de novo. E de novo, e de novo, como uma espiral de morte. E é isso que Resident Evil Requiem precisa ser. Uma conclusão para os personagens antigos e uma jornada intensa para ambos. O Leon nunca superou aquela noite nem nenhuma das outras que vieram a seguir, da mesma forma que a Grace nunca superou o que aconteceu com sua mãe, nunca descobriu o que de fato motivou o seu assassinato. Agora infectado, com muita gente em perigo, o Leon deve ser levado ao seu limite como nunca antes visto. O acúmulo de anos de trauma chegam ao seu ápice enquanto ele vai definhando cada vez mais. Em contrapartida, a Grace vai encontrar a sua coragem, a sua força, e é nesse momento que a balança de gameplay deve se inverter, ou no mínimo se alinhar. É nesse momento que eles devem enfrentar o terror, mas não sozinhos. O Requiem será para os mortos e o pesadelo será para os vivos. Eu de verdade estou bem empolgado para esse jogo, e quando ele estiver próximo do lançamento eu vou fazer uma livezinha gerando tanto Resident Evil 2 Remake quanto o clássico, e vocês podem acompanhar isso lá na roxinha. Valeu e fiquem espertos!